Fala pessoal, muito boa tarde, tudo bem? O Globo Esporte está no ar e hoje começa a terceira rodada do Carioca. O Fluminense pega o Maricá, em Moça Bonita. Em Saquarema tem Botafogo e Sampaio Corrêa, jogo que você vê ao vivo na Globo a partir de 4 da tarde. A Camila Barbieri tem as últimas do Fogão. Fala pessoal, muito boa tarde para todo mundo que está com a gente no Globo Esporte. Botafogo enfrenta o Sampaio Corrêa hoje às 4h30 da tarde no estádio Lourivaldão, em Saquarema. E para esse jogo, o técnico Carlos Leiria, que é treinador do Sub-20, mas está aí no comando do Botafogo nessas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, ele deve manter duas improvisações que surtiram efeito na última partida, na vitória do time sobre a Portuguesa por 2-0. Eu estou falando do Nilton, que é volante de origem e deve seguir na lateral direita, e também Rafael Lobato, que é atacante e está cumprindo uma função na lateral esquerda. O Carlos Alberto, atacante de 22 anos, ele não estará à disposição para o jogo de hoje, porque ele tem venda encaminhada para o Sport, então por isso ele não fica à disposição. Vamos dar uma olhada no campinho para ver como é que vem esse Botafogo, que tem o Raul no gol, o Nilton na lateral direita, a dupla de zagueiros Cauã e Serafim, do lado esquerdo, Rafael Lobato. O meio tem Cauê Rodrigues, ao lado de Patrick de Paula e Vitinho Vaz. Lá na frente, Yarlen, Kaique Queiroz e Matheus Nascimento. Agora falando um pouco da situação de mercado do Botafogo, que segue em busca de um novo treinador, viu? O nome da vez é o Vasco Matos. Isso porque ele tem 44 anos, é visto como um treinador promissor, treina o Santa Clara de Portugal. O que a gente sabe é que o Botafogo tem interesse nesse nome, mas que por enquanto o John Textor ainda não conversou com ele, deve fazer isso nos próximos dias. Outra informação é sobre a saída de Luiz Henrique. O Botafogo aceitou a proposta do Zenit da Rússia de 35 milhões para levar o atacante. Então essa situação aí já está mais bem encaminhada do que a situação do treinador. Essas são as informações então do Botafogo para hoje, gente. Um beijo para todo mundo. Daqui a pouquinho a gente vai falar da situação do Botafogo. A gente começou um ano meio que brincando, né? Saiu o Luiz Henrique, saiu o Almada, como é que vai ser o ano do Botafogo? Mas a situação começa a ficar cada vez mais preocupante. O tempo está passando, o técnico não chega, os reforços também, né? Muito tímidos, oficialmente não chegou ninguém. E sai jogador, são 15 saídas no total, contando com o Arthur Jorge. O Botafogo volta a campo amanhã contra o Sampaio Corrêa pelo Carioca. Pelo menos o Botafogo é o único time que venceu e dos grandes, né? Vem de vitória, mas enquanto isso o time principal segue em pré-temporada com novas saídas importantes. A gente vai ver a reportagem na volta, a gente vai falar da saída de um dos líderes, de um dos jogadores que dá pra gente dizer que ele foi um símbolo nessa temporada aí de sucesso. Daqui a pouco a gente fala quem é. Há apenas 2 semanas da Supercopa do Brasil contra o Flamengo, o clima de incerteza segue no Botafogo. O elenco principal, que se representou no dia 14, voltou a treinar nos gramados com um time bem diferente ao elenco multicampeão em 2024. Com 11 saídas confirmadas e algumas que ainda podem acontecer, apenas o goleiro Léo Link e o zagueiro Jair são reforços para a temporada. Ainda sem técnico após a saída de Arthur Jorge, a diretoria do Alvinegro tem tido dificuldades para a definição do elenco em uma temporada que contará ainda com Recopa e Super Mundial. A expectativa é de novidades ainda em janeiro, com o scout do clube em busca de reforços e também de um novo técnico. Mesmo assim, o clima no último treino foi tranquilo e contou com a presença de Júnior Santos, que pode estar a caminho do Atlético Mineiro. O ano começa com incertezas no Botafogo após uma temporada histórica. A gente viu o Júnior Santos lá treinando, o Daniel contou na reportagem que ele pode estar de saída Vene Casagrande. Pode estar ou saiu? Já saiu, falta assinatura, ele vai viajar para poder se apresentar ao Atlético Mineiro. Inclusive, Flavinho, é até bom você comentar isso, porque a gente mostrou aqui o vídeo do Júnior Santos na Botafogo TV, ele se representando, vamos para mais um ano juntos. Na ocasião... 2025 é nosso. 2025 é nosso. Na ocasião, infelizmente, vários torcedores do Botafogo vieram no meu perfil me xingar, dizendo que eu queria botar crise no Botafogo, porque o jogador ia ficar, apareceu na Botafogo TV. Isso mostra que muitas vezes o que aparece na TV do clube não necessariamente será o que vai acontecer. Tanto é que o Júnior Santos agora está de saída por 50 milhões de reais, é o que o Atlético Mineiro vai pagar ao Botafogo em parcelas durante 3 temporadas. O contrato dele vai ser de 4 anos com o Atlético Mineiro, ele vai ganhar, obviamente, um salário maior lá no Atlético Mineiro, e ainda tem aquilo que eu estava conversando com o Pedrosa aqui no off,
tem a vontade do jogador. O jogador não está indo obrigado para o Atlético Mineiro. Pelo contrário, ele aceitou a proposta do time mineiro, mesmo sabendo que o time mineiro não vai disputar grandes competições na temporada 2025, não está na Libertadores da América, mas ele topou esse projeto e está de saída, é mais um jogador importante do Botafogo. Eu, particularmente, olhando os números dessa negociação, eu acho uma boa negociação para o Botafogo. O Botafogo comprou o jogador por $1,5 milhão. E depois de alguns anos, tendo sucesso com ele dentro de campo, está conseguindo vender esse jogador por $8 milhões. E vale ressaltar que é um jogador que sofreu uma grave lesão em 2024. Isso não pode ser esquecido na análise dessa negociação. Então, um jogador de 30 anos, sendo vendido por R$50 milhões, depois de uma grave lesão, e ele topando, ele aceitando, ele não está indo obrigado, eu considero uma boa negociação. O problema é que o contexto do Botafogo faz com que a gente pense ao contrário, por conta de várias saídas. Se fosse só o Júnior Santos saindo, talvez o torcedor não ficasse tão preocupado ou não reclamasse dessa saída. Mas eu considero uma boa negociação se a gente for olhar os números dessa operação. 50 milhões, jogador de 30 anos, mas o torcedor botafoguense, o torcedor de uma forma geral, não quer saber muito de valores, né? Deve estar lamentando bastante a saída de um cara que tem identidade, um cara que fez a diferença, foi o artilheiro do time na Libertadores. Um ponto aí que me chama a atenção, Pedrosa, é a vontade dele de sair. O cara está identificado, está numa cidade bacana, é ídolo da torcida, o Botafogo vai disputar Mundial, defende o título da Libertadores. O cara quer sair pro Atlético Mineiro, você dá um indício de fim de festa, de debandada. Como é que você vê essa saída e essa negociação? Claro que financeiramente é boa, mas tecnicamente achar um Júnior Santos, um Luiz Henrique aí não sopa. Sim, no começo da semana, acompanhando as informações, quando essa proposta foi feita, a Veneto também trouxe aqui esses detalhes, eu falei muito bem aqui que se eu fosse o Botafogo, eu jamais liberaria o Júnior Santos. E ainda acompanhando as informações, o que a gente teve é que o Júnior Santos recebeu uma proposta de renovação salarial. Receberia um aumento por tudo que ele tinha feito no ano passado e o Botafogo queria contar com o jogador. Então não foi questão financeira. A partir do momento que o atleta fala que quer se transferir, a responsabilidade do Botafogo já não existe mais. Então, assim, a torcida pode até pegar no pé do clube por essa debandada. Mas nesse caso específico do Júnior Santos, o Botafogo fez o que ele tinha que fazer. E aí é muito mais o atleta. Eu acho que é uma escolha completamente equivocada do Júnior Santos. Como você falou, ele vai deixar de jogar a Libertadores, ele vai deixar de jogar o Super Mundial, ele vai deixar de, para quem tinha alguma dúvida se ele é ídolo ou não, ele acaba tirando o prestígio que ele tinha aqui, digamos assim, 100%, porque ele termina o ano como um jogador extremamente prestigiado, um cara que está na história do Botafogo. E isso ninguém vai apagar. Agora, você já vai pra rua, Júnior Santos é ídolo? Por conta dessa negociação, vai ter muita gente falando que não é. Então, assim, eu acho que como carreira, eu não faria essa escolha, não faria mesmo, a não ser que talvez as cifras do Atlético Mineiro sejam o dobro do Botafogo. O que seria também uma loucura para um jogador de 30 anos. Mas tudo bem. O ponto é, a responsabilidade do Botafogo, pelo que eu acompanhei dessa negociação, ela acabou. O Botafogo tentou tudo o que foi possível e uma proposta de $8 milhões é muito positiva para o clube. Agora é com o Júnior Santos. É uma decisão que eu não tomaria e a torcida, se ficou na bronca um pouquinho com o Júnior Santos, eu compreendo completamente. Ô, Vene, essa debandada, eu fico imaginando o grupo que tá lá, quem ficou, eles devem estar um pouco preocupados, né, com o futuro do time, quem é que chega, o que está acontecendo, todo mundo saindo. E tem outro, o Carlos Alberto também está de saída, né, Vene? Carlos Alberto está de saída, inclusive estava falando agora Seria com uma opção, pessoa. Ele está a pra caminho do CT do Botafogo para poder se despedir dos jogadores do Botafogo e também dos funcionários. Ele está sendo vendido ao Sport. O Sport vai pagar $2,5 milhões por 60%. Na cotação de hoje dá em torno de $15 milhões por 60% e o Botafogo mantém 40% desse jovem atacante. Também, eu né? acho que esse negócio aí, é para bater palma. E não é porque o Carlos Alberto é ruim, não. Acho que ele tem potencial para jogar em clubes da Série A, tanto é que vai jogar no clube da Série A. 22 anos, né? Só que o Botafogo pagou R$6 milhões por 60% desse atleta e está vendendo por R$15 milhões, sendo que nem é um atleta que performou tanto com a camisa do Botafogo. Pelo contrário, jogou pouco, foi emprestado para o clube belga do John Textor. É totalmente diferente do caso do Júnior Santos,
que ele performou. Eu até entendo o Atlético Mineiro pagar por conta do que ele entregou em 2024. No caso do Carlos Alberto, é uma venda sensacional para o Botafogo. Esse aí não tinha como segurar nesse momento, até porque nem era um dos principais jogadores do setor ofensivo, embora eu considere um bom jogador. Inclusive a Fernandinha Mais sempre diz aqui que a família dele assiste ao programa. Abraço para ele, para a família dele e que ele tenha muito sucesso lá no esporte. Ô Pedrosa, a gente não está vendo uma grande movimentação do Botafogo no mercado em relação a meio campo para frente, que são as maiores saídas, né? A gente tem o Cúcio, que na verdade talvez os esforços estejam concentrados no Cúcio, que é um cara que pode chegar. Mas falaram que ele pediu 4 milhões de reais de salário. Aí se ele não vem, a gente ouviu falar no goleiro, o Léo Link, o Bitelo, o Jair zagueiro, é muito tímido no mercado. Hein? Falta muito ainda, falta muito. Eu acho que o Bitelo, por exemplo, digamos que você faça a negociação do Bitelo para suprir a ausência do Thiago Almada. Ok, o Bitelo sai daqui do Grêmio como um jogador de muito potencial, de muita qualidade. Mas ainda essa proposta não foi aceita. Vai ser complicado tirar o Bitelo de lá. Agora, o Botafogo tentou o Cúcio. As informações também é de que o Cúcio pediu 4 milhões de reais de salário. Isso é impossível, não tem como pagar, isso é uma loucura. E se o Botafogo aceitasse pagar isso, seria uma loucura pediu também. Pediu para não vir, né? Exatamente. Ele pediu para não vir. Eu acho que a leitura é essa. O Jair, ok, é um bom zagueiro, é um jogador que dá calibre ali para o setor defensivo do Botafogo. Mas que já tem 2 bons zagueiros também. Não é onde está precisando. Exato. Do meio para frente, sai Júnior Santos, sai Luiz Henrique, sai Thiago Almada. Fora os jogadores que estavam no banco de reservas. Tiquinho, que tinha o seu ciclo ali indo para o fim, mas também são os jogadores que acabaram fazendo parte dessa demandada. Eu já falei isso aqui, a gente está 2 semanas falando. O início de temporada do Botafogo é preocupante pelo planejamento, porque não tem técnico, porque está perdendo jogadores e não chega ninguém. O Botafogo não tem técnico. A gente está no dia 17 de janeiro. Daqui a pouco o Botafogo vai jogar uma final de Supercopa contra o Flamengo. Faltam 2 semanas. Então, assim... 2 semanas para a decisão da Supercopa do Brasil, Flamengo e Botafogo. Qual é o planejamento? Qual é o planejamento do departamento de futebol? O que está acontecendo? Porque você contratar o Léo Link, tudo bem, era um cara já mapeado pelo scout. Você pensar no Bitelo, qualquer técnico vai querer ter o Bitelo, qualquer técnico vai querer ter o Jair. O ponto é, as montagens dos elencos, elas geralmente são feitas com a anuência do seu técnico, com o técnico indicando o jogador, com o modelo de jogo que esse técnico vai se propor, para ele poder buscar jogadores com essa característica. O que o Botafogo tem hoje? O Carioca, aqui você fica por dentro de tudo, até os grandes do Rio, né, gente? Não estão muito bem nesse comecinho de campeonato? Olha, tá difícil. Tá complicado. Vamos ver o que já aconteceu e a gente volta para falar o que vai acontecer então nessa próxima rodada. Bora! A vida dos times grandes não anda fácil no Campeonato Carioca. Das 8 partidas disputadas por eles, todas com times alternativos, somente uma vez um dos 4 clubes de maior investimento saiu vitorioso. Botafogo foi o único a somar 3 pontos ao derrotar a Portuguesa na segunda rodada. O alvinegro vai ser justamente o primeiro grande a entrar em campo nesse fim de semana. Neste sábado, encara o Sampaio Corrêa, no reformado estádio Lourival Gomes, em Saquarema, que vai receber um grande pela primeira vez. Quem não joga mais pelo Bota é o atacante Júnior Santos. O clube acertou a venda do último artilheiro da Libertadores para o Atlético Mineiro por 48 milhões de reais. O Fluminense enfrenta o líder Maricá em Moça Bonita. O zagueiro Manuel, que vem sendo o capitão da equipe, será desfalque após ter sido expulso diante do Volta Redonda na última rodada. A diretoria segue em busca de contratações e não desistiu de Rony, atacante do Palmeiras. Tem um aceite do Palmeiras e tem uma proposta na mesa. Se o jogador, que é um jogador que nos interessa, decidir aceitar a segunda proposta do Fluminense em termos financeiros, ou fizer uma contraproposta de algum ajuste, pode ser que a gente siga com o jogador. No domingo, o Vasco visita o Boa Vista, em Saquarema. Assim como no empate com o Bangu na última rodada, o técnico Ramon Lima deve contar com o reforço de alguns jogadores do elenco principal, como Jair e Paulinho.